aqui a Amazon Code, trazendo um tema super interessante. Vocês votaram na nossa enquete, escolheram um tema, e o nosso parceiro, né, o professor Sampaio, está aqui hoje para falar sobre um pouquinho sobre essas expressões aí do mundo Java, do mundo desenvolvedor. Professor, seja muito bem-vindo, obrigada pelo convite, e sinta-se à vontade aí para falar um pouquinho, né, aprofundar um pouquinho nessas expressões, e qualquer coisa está à disposição no chat. Quem tiver dúvidas, pessoal, no decorrer da apresentação, pode abrir o microfone, colocar no chat, eu vou estar aqui atenta, de olho, para dar todo o suporte necessário. Tá bom, professor? Perfeito, Valesca. Obrigado aí pelo convite. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aí me assistindo. É um prazer enorme essa parceria aí com a Stefanini e essa oportunidade de estar apresentando esse tema que eu acho tão interessante e pouco conhecido da tecnologia Java, que são as expressões lambdas. Então, a gente tem uma apresentação muito bacana, muito show. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E tenho certeza também que serão apresentados novos conteúdos, conhecimentos que talvez vocês ainda não tenham. Então, eu acredito que vai ser uma experiência muito legal que nós vamos ter a partir de agora. Perfeito? Posso começar, Valesca? Pode ficar à vontade, professor. Pessoal, antes de mais nada, boa noite. Prazer em falar com vocês. Eu me chamo professor Sampaio. Sou responsável pela carreira, formação Dev Full Stack Java. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar no nosso site, ver os nossos treinamentos, né, que gerou essa parceria com a Stefanini. Inclusive, eu vou falar sobre a carreira no final dessa apresentação, tá bom? Fiquem à vontade para me interromper a hora que vocês quiserem, com áudio, vídeo, chat. Eu estou à disposição aqui para esclarecer à medida que a gente for caminhando, tá bom? Então, inicialmente, deixa eu carregar aqui a minha apresentação. Eu acho que está todo mundo vendo, né? Valesca, tudo ok? Sim, está aparecendo. Perfeito. Então, vamos começar, pessoal. Antes de mais nada, boa noite. Essa apresentação ela é patrocinada pela Stefanini com a Amazon Coach. É uma parceria exclusiva da formação completa, profissão desenvolvedor Full Stack Java. Vou falar a respeito disso ao final dessa apresentação. E o tema da palestra de hoje é aprofundando-se em expressões lambdas e strings. Ok? Atualizado até o Java 22, é a versão que eu estou usando aqui, e o Eclipse 2024, 3. Ok? Essa apresentação e o projeto que vai ser mostrado aqui, nós temos um projeto, tá? Está disponível nesse endereço aqui. Antônio Sampaio Júnior, se vocês quiserem dar um print na tela agora, para gravar, tá? / palestra Stefanini. Deem um print aí na tela só para gravar esse endereço, por favor, antes de eu mudar o slide. Ok? Deram print? Beleza. Então vamos lá. Quais são os tópicos da palestra de hoje? Vou falar, eu não sei qual é o nível de conhecimento de vocês da tecnologia Java. Não sei se é básico, intermediário, avançado, realmente eu não sei. Então eu vou falar de conceitos básicos da tecnologia, vou falar um pouquinho de programação orientada a objetos e vou falar de programação funcional, onde entram as expressões lambdas. E depois vou mostrar um exemplo prático aqui para vocês, tá? Então, vamos começar com os conceitos básicos do Java. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá? A minha tela está full screen, o slide, eu não estou vendo vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, por favor. Então, antes de começar, eu queria falar um pouquinho do Java. O Java ele vai muito além de uma simples linguagem de programação. O Java, na verdade, ele é um ambiente de desenvolvimento de software que engloba uma linguagem de programação, envolve um ambiente de execução e envolve um ambiente de desenvolvimento. Então, é muito mais que uma simples linguagem de programação. Isso é o Java, é o que torna essa tecnologia tão importante que está para completar 30 anos de vida. Então, o Java é uma linguagem de programação de alto nível, orientada a objetos e funcional. Muita gente pensa que o Java é só orientado a objetos. Não, pessoal. Desde a versão 8, ele é uma linguagem funcional também, que nem o JavaScript. O JavaScript também é orientado a objetos e funcional. O Java segue essa filosofia. Acompanha uma vasta coleção de APIs que você utiliza para desenvolver software, quer dizer, facilita o desenvolvimento de software, você ganha agilidade no desenvolvimento de software, tem muita coisa pronta. Por exemplo, a parte de estrutura de dados do Java já está toda pronta. É só você saber usar. E suportado por um ambiente de execução que é a famosa JVM, a Java Virtual Machine. Fazendo um paralelo com a galera de JavaScript, não sei se tem gente que desenvolve com JavaScript,
é como se fosse o Node. O Node hoje, o Node.js, é como se fosse a JVM que foi bolada para o Java. Ok? Só que a ideia da JVM é ser independente de plataforma. O Node é você também. De alguma forma, sim, você executar um código JavaScript em qualquer ambiente, seja no cliente, seja no servidor, enfim. Por que estudar Java? Por que aprender Java? Isso os alunos hoje, quando eu for fazer palestra em faculdades, eu fui professor universitário durante 15 anos. E vira e mexe eu estou nas faculdades, nas universidades, quando eu vou conversar com os alunos, eu vejo uma hype muito grande, o pessoal estudando JavaScript, Python, outras tecnologias. E não vejo tanta gente estudando Java, a verdade é essa. E por que estudar Java? Por que aprender Java? Porque um dos motivos principais é que as principais empresas do mundo, as 25 maiores, usam Java como uma opção segura. Então, 90% das 500 maiores empresas do mundo usam Java. Na listagem das 25 maiores empresas, o Java está em segundo lugar em termos de uso. A Amazon usa, a Apple usa, a Boeing usa, JP Morgan usa, enfim, o governo federal usa, os governos estaduais usam, os governos municipais usam. É uma linguagem muito utilizada. Então, por que aprender Java? Tenha certeza que você vai ter vários projetos sendo desenvolvidos em Java, sem sombra de dúvida. E você precisa de mão de obra apta a trabalhar. Como a universidade, a faculdade, que é onde é gerada a mão de obra, não está formando, o mercado vai ter que formar. Então, é uma oportunidade. Para quem não sabe Java, para quem não conhece, é uma oportunidade excelente de entrar. Hoje, só para vocês terem ideia, o mundo tem mais de 60 bilhões de JVMs rodando em vários lugares. Então, você precisa de desenvolvedor de software para trabalhar com isso. Um outro motivo para você aprender Java, além do mercado gigantesco, a empresa que está por trás do Java, a Oracle, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ela suporta o Java. Java é uma tecnologia da Oracle. Você sabe que o Java, a cada 6 meses, ele evolui. Então, em março de 2024, ele estava na versão 22. Você sabe que daqui a 6 meses ele vai estar na versão 23. Em março de 2025, ele vai estar na versão 24. Então, você tem a segurança da evolução dessa tecnologia. E essa empresa não vai morrer para deixar de dar suporte a essa tecnologia Java. Então, isso é importante na hora que você escolhe uma tecnologia que você resolve se dedicar. Quem é que está por trás? Quem é que segura a onda dessa tecnologia? E o Java é segurado pela Oracle e suas outras parceiras, porque o Java virou open source. Então, tem várias outras empresas gigantes dando suporte. Principais características do Java, eu não vou me alongar, eu posso passar horas aqui falando de cada um desses itens. Mas uma das principais características, ela é independente de plataforma. Você cria um código Java, você roda em qualquer lugar, você roda no Unix, você roda no Linux, você roda no Mac, você roda no Windows. Você tem uma vasta documentação, custo muito baixo, você consegue desenvolver Java sem gastar nada com software. A única coisa que você tem que gastar é com o seu tempo de conhecimento para trabalhar com a tecnologia. Muitas das tecnologias que você trabalha com Java são tecnologias gratuitas. Facilidade de uso, você tem várias ideias, ambiente de desenvolvimento fantásticos para trabalhar, como, por exemplo, Eclipse, VS Code, tem várias ferramentas, IntelliJ, enfim, que você pode utilizar. E ele é um código aberto, então a comunidade participa fortemente do Java. Uma das principais características do Java, desde o seu lançamento, é a ideia da JVM. Ou seja, Java é uma linguagem compilada e interpretada. Diferente do Python, diferente de JavaScript, que são linguagens interpretadas. Então, para quem já trabalhou com linguagem compilada e interpretada e só com linguagem interpretada, percebe a grande diferença que é trabalhar. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com uma linguagem compilada e interpretada. É muito melhor para projetos grandes, para projetos de porte, do que trabalhar com linguagem de script. Uma opinião pessoal minha, perfeito? Uma linguagem interpretada. Então, qual é a ideia aqui? Você tem um código fonte Java, extensão Java, você tem um compilador, você gera um bytecode, e esse bytecode vai ser interpretado de acordo com a JVM instalada no ambiente. Seja grande porte, seja computador pessoal, seja celular, seja onde for, vai ter uma JVM que vai rodar aquele código. Ela é orientada a objeto. Ou seja, qual é a ideia da orientação a objeto? Do mundo real, você extrair classes que geram objetos. É isso. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma tela antiga, por sinal, né?
de um restaurante, onde você vai ter cliente comprando, está aqui o nome do cliente, você vai ter o pedido que está sendo feito, aqui o pedido, e você tem os produtos, no caso, que você está consumindo. Né? Eu sou da região norte, então o primeiro produto que aparece é o açaí, tá bom? Ok? Enfim. E além do foco da programação orientada a objeto, a partir do Java 8, conceitos fundamentais de programação foram incorporados à linguagem. E o foco da nossa palestra é isso aqui, falar de programação funcional, mas na prática, sair da teoria e entrar na prática. Então, o que são expressões lambdas? O que são streams? Como é que a gente utiliza o optional? Enfim, é isso que nós vamos ver hoje. Então, eu tenho um exemplo, vai ser o exemplo do nosso projeto. Eu carreguei um arquivo de funcionários e vou realizar várias operações nesses arquivos de funcionários usando justamente a programação funcional. E você vai ver o quão interessante é você trabalhar com programação funcional, quão agilidade você ganha no desenvolvimento de código. Então, aqui tem um exemplo de um código Java, perfeito? Usando orientação objeto. Olha aqui a classe funcionário, ok? Orientação objeto. E olha aqui os recursos de cálculo lambda, usando também o recurso de stream. Isso aqui é programação funcional. Isso aqui também é programação funcional. Então, eu estou usando no mesmo código orientação objeto e programação funcional para buscar o que eu quero, para buscar as informações que eu desejo, vou explicar mais adiante. E o Java também é open source. É uma plataforma de código aberto que incentiva a colaboração. E quais são as empresas que estão por trás? Você tem IBM, Red Hat, você tem Amazon, tem Microsoft, enfim. Então, você tem empresas de peso bancando essa tecnologia e bancando a evolução dela. Então, é uma tecnologia que não vai morrer, é uma tecnologia que continua muito valendo a pena aprender. Não quer dizer que só vale a pena aprender ela, não. Eu acho que quanto mais tecnologias você dominar como profissional, ótimo, excelente. Mas é uma tecnologia que vale a pena se aprofundar. O Java vale a pena. Perfeito? Eu vou dar uma paradinha aqui, rapidinho, voltar para cá. Pergunto, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Fui muito rápido? O pessoal colocou aqui a utilização, né, do Java com eles. O Carmaicon colocou que usa o Java desde 2011, nunca decepcionou. O Edson também colocou que iniciou sua jornada com o Java em 2010. Até o momento é impressionante. Legal, legal. Beleza. O André sempre viu Java ao longo dos estudos, mas no mercado sou atuante desde 2018. Beleza, perfeito. Então, pronto. Cada bloco eu dou uma paradinha e volto aqui, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Então, falar um pouquinho da programação orientada a objetos. Isso aqui é tema de vasto estudo. Só para vocês terem ideia, eu tenho um curso, é o curso 2, que fala só de orientação a objeto. São horas e horas falando de orientação a objeto. Eu vou falar aqui em alguns minutos, tá? Então, isso aqui é o resumo do resumo do resumo, ok? Então, qual é a ideia de orientação a objeto? É um paradigma de programação que usa os conceitos de objetos e classes como elementos centrais para representar e processar dados usados nos programas. Os objetos e classes nada mais são do que representações do mundo real. Então, são os pilares da programação orientada a objetos, que a gente chama de POO, objetos e classes. Então, imagine a seguinte situação. Vamos lá, vamos pensar na seguinte situação. Eu preciso desenvolver um sistema, por exemplo, para gerenciar servidores públicos, tá? São funcionários do Estado, que realizam treinamentos, realizam capacitação. Na hora que eu modelar esse sistema de informação para ter o controle, como é que eu faço? Eu crio uma classe chamada servidor público, e dessa classe, que é um molde, é um modelo, eu vou gerar objetos dessa classe, que vai ser a Isabela Sampaio, que vai ser a Maria Fontinelli, que vai ser o Caio Santos. Então, isso aqui é o paradigma da orientação a objeto. Ou seja, eu tenho moldes dos elementos que eu vou manipular, e na hora de gerar meu código, eu tenho os objetos desse molde, ou seja, eu tenho objetos dessa classe. Como assim, professor Sampaio? Imagina a tela do sistema. Então, eu vou listar os meus colaboradores, que são servidores públicos, com algumas propriedades deles, né? Nome, cargo, órgão, lotação, e-mail, se eles fazem cursos ou não, se eles estão se capacitando como vocês estão, com a oportunidade que a Stefanini, com essa parceria que está fazendo com a gente, está oferecendo para vocês, tá? Quais cursos eles estão fazendo, para saber em quais projetos
eles podem ser alocados, né? E aqui as ações que eu posso realizar nesses objetos. Então, aqui eu tenho um exemplo de 4 objetos da classe servidor público. Se eu clicar aqui em Isabela, o que acontece? Aparecem as informações funcionais da Isabela, né? Então, com as propriedades, que no mundo de orientação a objeto a gente chama de atributos, e os valores aqui, que é o conteúdo. Qual é o cargo dela? É auditora. Qual é o CPF? Qual é o telefone? Enfim. Então, eu tenho atributos e métodos dessa classe servidor público, no caso, representado pelo objeto Isabela. Então, esse conceito eu explico muito bem no nosso treinamento, que faz parte da carreira Dev, os conceitos principais da orientação a objeto. Então, classes, objetos, e quais são os atributos e métodos da classe que você cria ao modelar objetos. E como é que você faz isso no Java? Basicamente, palavra reservada class, o nome da classe que você quer, abre chave, fecha chave, que significa início e fim de código, definição dos atributos e definição dos métodos. Claro, estou vendo aqui de uma forma bem rápida e superficial com vocês, mas na prática lá do nosso material é visto em várias horas, explicando, fazendo exercício, até o aluno fixar bem esse conhecimento. E como é que a gente representa no mundo real a modelagem orientada a objeto? Existe uma linguagem chamada UML, Unified Modeling Language, ou seja, linguagem unificada de modelagem. Você entende isso aqui como se fosse uma planta baixa de um apartamento, né? Só que em vez de você ter paredes, você vai ter classes onde você tem o nome, você tem os atributos e você tem os métodos e as ligações entre as classes. Então, é assim que a gente faz projetos orientados a objetos. E como é que eu crio um objeto, por exemplo, o servidor público Isabela? Então, já tendo definido a classe, vou criar o objeto Isabela Sampaio passando as informações usando a palavra reservada new. New, servidor público, passando as propriedades. E isso vai criar um objeto que nada mais é que um conteúdo em um espaço de memória. É isso que é um objeto. Perfeito? Então, aqui eu termino a segunda parte da palestra, é justamente falando da programação orientada a objeto. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Ok, tudo tranquilo. Beleza, o pessoal já da Stefanin, todo mundo antenado, né? Já está fazendo, já estão estudando Java. Java era difícil. Java não é difícil, pessoal. Eu discordo dessa corrente que o pessoal acha que Java é difícil. Muitas das pessoas dizem que acham que o Java é difícil comparado, por exemplo, com outras linguagens, como Python, como JavaScript, que com 1, 2 linhas de comando você já começa a escrever código. Com Java, ainda não, até a sua versão 22. A sua versão 22 já permite você começar a escrever código com poucas linhas, tá, pessoal? Não é o foco aqui da nossa palestra. Qualquer coisa eu posso até mostrar um exemplo de código, mas com Java já, com 3 linhas você escreve código. Já. Você não precisa definir classe nem métodos, tá? O Java, a partir da versão 22, ele já dá essa funcionalidade, tá bom? Mas, enfim, continuando aqui, falar agora da programação funcional. Qual é a ideia da programação funcional? É você trabalhar com expressões lambdas dentro de código Java. Professor Sampaio, o que é uma expressão lambda? Uma expressão lambda nada mais é do que uma equação matemática. É isso. É um cálculo matemático. Isso é uma expressão lambda. Então, como é que você trabalha com expressão lambda? Você coloca entre parênteses, no início da expressão lambda, os parâmetros que você vai trabalhar para realizar os cálculos. Através dessa seta, você indica os cálculos que você quer realizar. É isso que é uma expressão lambda. E quando isso foi adicionado ao Java? Ele foi adicionado a partir da versão 8. O pessoal deu muito trabalho para eles fazerem essa mudança, incorporar essa funcionalidade, paradigma funcional no Java. Deu muito trabalho. Eles tiveram que reescrever muita coisa, eles tiveram que criar novos pacotes, muitas classes, muitas interfaces para fazer isso acontecer. Por quê? Para o Java não ficar defasado em relação a outras linguagens. Por exemplo, o JavaScript já tem isso. Então, para não ficar defasado em relação às outras linguagens, eles resolveram incluir essas funcionalidades. E isso faz parte da filosofia do Java. Cada 6 meses está incluindo novas funcionalidades, para deixar a linguagem sempre bastante atualizada.
paradigma funcional fornece muitos benefícios na construção de aplicações baseadas em um hardware composto por chip de vários núcleos, visto que favorece enormemente a execução das instruções de máquina de forma paralela. Ou seja, você trabalhar com expressões lambdas, você favorece o paralelismo de código, que é algo super importante, principalmente nesse mundo agora de inteligência artificial. Então, no mundo de inteligência artificial, você trabalhar de forma paralela é de extrema importância. O paradigma funcional é baseado no conceito de função, isto é, pode-se definir a programação funcional como uma simples avaliação de expressões matemáticas. Então, um exemplo aqui de expressões lambda. Peguei dois exemplos bem simples, tá? Então, imagine o seguinte. Eu tenho uma lista de inteiros. Como eu falei, eu não sei qual é a base de conhecimento de vocês do Java, mas isso aqui retorna uma lista de inteiros que foram definidos 5 elementos, de 1 a 5. Retorna uma lista de inteiros. Eu vou pegar essa lista, representado por esse objeto integers, vou chamar o método foreach e vou chamar uma expressão lambda, onde eu passo um parâmetro x e chamo essa expressão aqui para imprimir x. Foi feito algum cálculo aqui? Nada, não foi feito nada. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar a execução de uma expressão lambda. No código abaixo, está um pouquinho diferente. Ao invés de só imprimir, não, eu vou pegar o valor de x, vou adicionar de 10 e imprimir. Então, aqui ele já faz um cálculo. Aí, claro, eu preciso abrir e fechar chaves para fazer isso numa expressão lambda. Professor, na prática, eu vou fazer isso? Não, na prática você não vai fazer isso. Você vai fazer coisa diferente que eu vou lhe mostrar já já. Perfeito? Um outro conceito importante que a programação funcional trouxe foi o conceito de strings, também introduzido no Java 8. É um conceito fantástico. O string traz para o Java uma forma mais funcional de se trabalhar com coleções, usando uma interface específica para isso. Então, você pode entender uma string como sendo um fluxo de dados. E nesse fluxo de dados, você realiza manipulações e transformações. E para isso, existe uma série de operações, como filter, para filtrar, sorted, para ordenar, map, para trabalhar com mapas, match, para encontrar determinados elementos, count, para fazer contagem, reduce, para fazer cálculos que poderão ser executados. Então, isso aqui é o cerne da nossa palestra. Então, eu vou falar das principais operações com strings, que muitos desenvolvedores não conhecem, ou não tiveram ainda a oportunidade de trabalhar de forma profunda. E digo para vocês, isso aqui é de extrema importância para um desenvolvedor Java. Não só Java, de outras linguagens também. Por exemplo, JavaScript, que é uma outra tecnologia que eu domino bastante, usa-se muito, essas operações que eu vou mostrar aqui no Java, usa-se muito também em JavaScript. Então, o método map é uma operação oferecido por objetos da classe stream que permite transformar os elementos de um stream de acordo com a função especificada. Então, imagine o seguinte, eu gostei bem desse exemplo. Eu tenho 4 xícaras de café, só que eu quero transformar a xícara de café num copo de café. Eu uso o map para fazer essa transformação. Então, eu peguei uma coleção de 4 xícaras de café, usando a função map, eu transformei as 4 xícaras de café em 4 copos de café. Aí você me pergunta, mas professor Sampaio, para que eu quero isso? Você vai ver a aplicação disso já já. Como isso aqui é útil no dia a dia da programação. Um exemplo bem básico. Peguei a mesma lista de inteiros. Por que eu trabalhando com números, pessoal? Porque aqui facilita a visualização e o código é pequeno. Mas na hora que eu for mostrar o exemplo prático, eu não vou trabalhar com números, tá? Vou trabalhar com uma situação real. Então, imagine o seguinte. Eu peguei essa lista de inteiros, ok? E quero fazer uma transformação agora, que esse inteiro vai virar uma lista de quadrados. Vou usar o map, vou passar como parâmetro o número aqui, esses números, e vou realizar a seguinte operação. O retorno vai ser o número vezes ele mesmo. Então, eu estou fazendo uma transformação de um número, fazendo o cálculo ao quadrado daquele número e retornando isso como uma nova lista chamada quadrados, onde eu vou ter 1, 4, 9, 16, 25. Isso aqui é um exemplo de map. Uma segunda operação importante, filter, de filtragem. Eu quero filtrar elementos de uma stream. Então, imagine que eu tenho 2 xícaras de café, um copo de café e mais uma xícara. Eu quero filtrar somente xícaras de café. Então, ele só vai mostrar na lista essa, essa e essa. Isso aqui ele vai desconsiderar. Perfeito? Então, também uma parte fundamental das operações de filtragem e processamento de streams no Java.
Outro exemplo, eu tenho uma lista de números de 1 até 10. E eu só quero os números pares. Então, eu vou passar uma expressão lambda que calcula número par. Ou seja, para quem já trabalha com programação sabe que para ver o número par, o resto da divisão por 2 tem que ser zero. Se o resto da divisão por 2 é zero, a gente sabe que é um número par. Então, aqui eu filtrei numa lista números pares, somente os números pares, realizando essa operação, o lambda. Reduce, que é uma operação que muitos desconhecem como utilizar corretamente. O reduce é usado para combinar os elementos de um fluxo em um único resultado. Ele aceita o identificador inicial, também conhecido como valor identidade, e uma função de acumulação, que combina os elementos da sequência. Então, imagine que eu tenho 3 elementos e eu quero realizar a seguinte expressão lambda. Some o primeiro com o segundo. Ele vai pegar reduce 1 com 2, 3. Reduce 3 com 3, 6. É isso que o reduce faz. Também tem muita aplicação, vou mostrar para vocês um exemplo prático. Aqui um exemplo matemático, que é simples de mostrar. Uma lista de números de 1 até 5, e eu quero um reduce para somar todos esses elementos. Eu posso pegar, passando como parâmetro A e B, somando A e B. Ele vai somar 1 com 2, 3 com 3, 6. 6 com 4, 10. 10 com 5, ele vai retornar 15. Ok? Então, aqui um exemplo de utilização do reduce. Sorted, como vocês podem ver, permite ordenar os elementos de um fluxo com base em uma ordem específica. Ele retorna um novo fluxo baseado em uma ordenação. Então, se você tem B, D, A, C, você pede para ordenar, vai de A até D, ou de D até A, dependendo da ordem que você queira de ordenação. Então, aqui um exemplo de sorted. Peguei essa lista com números sem ordenação nenhuma, chamei sorted. 1, 2, 3, 5 e 8, ele mostra essa ordenação. Count, usado para contar o número de elementos em um fluxo. Então, eu tenho aqui de 1 até 10. Quantos elementos eu tenho? Eu pego essa lista, chamo o método stream e chamo o método count. Ele vai me retornar o número de elementos que eu tenho nessa lista. Sum, ele faz a soma, sem a necessidade de usar reduce. Eu posso pegar, por exemplo, uma lista de inteiros, chamando sum, e ele faz a soma dos números. Então, essas são as principais operações da programação funcional. Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Opa, boa noite. Boa noite, Rosenildo. Tudo bem? Tudo bom? É só para compartilhar uma questão assim. Eu adoro, né, stream, Lambda, gosto muito. Uhum. Mas só tem um detalhezinho que me fez, digamos assim, por vezes, né, rever meu código na depuração, né, o debug. Muitas vezes chega no stream, ele meio que você não consegue, dependendo da composição, né, ver o que está sendo passado, né, assim, o que está acontecendo com uma variável, né, com um valor. Aí só tem esse detalhe do stream que me, né, por vezes já passei por situações que eu tive até que desfazer o código, porque ele ajudou, mas em alguns momentos, né, teve essa situação. Eu posso te dar uma opinião, porque eu acho que isso aconteceu, Rosenildo. Porque o stream, quando você trabalha com programação funcional, ele te dá a possibilidade de você trabalhar com paralelismo de várias operações. Então, provavelmente, vou mostrar aqui no código, tá? Então, provavelmente, o que é que pode ter acontecido no seu caso, que não é pouco comum, tá? Mas aí vai da tua filosofia de programação. Então, o que é que pode acontecer muitas das vezes? Ele sai chamando os métodos de forma paralela. Chama stream, chama filter, passa a expressão lambda, chama collect. Então, tem situações, por exemplo, aqui, deixa eu ver, ó, stream, map, collect. Ok, não, aqui não tem um exemplo, deixa eu ver. Que você sai chamando várias operações em paralelo, uma depois da outra, e realmente vai te dificultar na hora de depurar. Então, qual é a minha sugestão para facilitar a depuração do teu código? É fazer por etapas. Então, por exemplo, se você não quiser concatenar, por exemplo, você pode gerar uma lista de streams com map, ponto e vírgula, com a expressão lambda, ponto e vírgula.
que é que eu vou fazer agora, já tendo feito essa transformação? Eu vou ordenar. Eu vou realizar uma outra operação. Aí, na outra linha, você coloca essa operação. E não colocar tudo junto. Ponto, 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 ponto. Não sei se você me entendeu. Porque isso, se der algum problema, realmente vai ser mais difícil de você encontrar aonde foi o problema. Não sei se você me entendeu. Entendi. E é porque também o código, isso que eu relatei, era um método que ele usava, né, uma lista e fazia mais de uma comparação. Então, é como você falou aí, em algum momento, né, esse paralelismo pode ter Pode, ocasionado, pode, né, essa... pode. Mas é isso. E se você não tiver cuidado na hora de criar, isso pode acontecer realmente. Mas eu vou te mostrar aqui, essa ideia de comparação que você está falando, eu estou usando aqui no meu exemplo prático, eu vou te mostrar. Tá? Então, como é que a gente faz numa situação específica como essa que você colocou? Ok? Mas obrigado Beleza. aí pela Valeu. participação. Legal essa contribuição. Rosenilton, obrigado mesmo. Mais alguém quer fazer mais algum tipo de colocação? Não? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, eu queria apresentar um exemplo prático aqui, voltando aqui para o slide. Vamos lá. E como é que vai ser esse exemplo prático? Vai ser o seguinte, eu vou criar um projeto em Spring Boot. Esse aqui é o nosso curso 7, ok? Mas por que eu resolvi mostrar o projeto Spring Boot? Porque eu acredito que facilita enormemente o entendimento da prática, na prática de utilização. E não existe melhor tecnologia hoje, back-end, do que o Spring Boot, pessoal. Eu sei que existem várias outras tecnologias em outras linguagens, ok, mas de forma a criar projetos de forma muito rápida e projetos muito completos, eu não vejo tecnologia para bater o Spring Boot, não, vou ser sincero para vocês, tá? E as principais características do Spring Boot aqui é que ele é muito rápido e fácil o desenvolvimento de aplicações web e de microserviços. Aqui eu vou fazer uma simples aplicação web, bem básica, tá? E ele tem os recursos de autoconfiguração, abordagem opinativa e aplicações autônomas. Isso aqui, eu não vou entrar em detalhes isso aqui, tá, pessoal? Porque não é um curso de Spring Boot. Eu só estou usando a tecnologia para criar o projeto, tá? Que eu vou mostrar o código na prática para vocês. E estou usando o MongoDB, que é um banco de dados não relacional, NoSQL, simples de usar. Ok? Eu estou rodando um servidor aqui, eu instalei o servidor Mongo Server Community, tá? Para estar rodando aqui na minha máquina. Ó, ele está rodando aqui, tem um servidor aqui rodando em background. Tá? A versão do Java que eu estou usando aqui é a versão 22. Ok? Então, eu tenho um background, um Mongo rodando. Você precisa, tá? Se você, não sei se já fizeram a instalação do Mongo e tal, mas se quiserem usar local, você pode usar o Atlas, né? Que fica na internet, você cria um cluster e usa lá. Ok, resolvi instalar uma versão local aqui, um servidor local, e eu tenho meu Compass aqui, ó. Eu criei uma base e criei uma lista de 15 funcionários aqui, ó. Aqui, no caso, eu coloquei uma comparação, tá? Vou tirar aqui, vou liberar, e tenho 15 registros aqui, tá? De um JSON, de um arquivo JSON. Vou mostrar para vocês esse arquivo que foi criado, tá bom? Simulando aqui um conjunto de colaboradores, conjunto de funcionários, perfeito? Então, eu tenho aqui meu cliente, meu ambiente cliente aqui de documentos JSON, tá? Voltando para cá. Então, eu resolvi usar o Mongo, ok? Porque você consegue trabalhar com coleção de documentos JSON, e não sei se vocês sabem, mas o padrão hoje para web, para troca de documentos, é o JSON, que é um XML econômico, eu diria assim. Tá? É um documento que tem semântica de uma forma bem econômica. Então, eu resolvi usá-lo. Aqui tem um exemplo, JSON, para quem não conhece, é um formato compacto de padrão aberto e independente para troca de dados simples e rápida entre sistemas. Então, é um padrão de fato hoje para comunicação via internet, é usar arquivos JSON. Ok? E essa é a minha arquitetura aqui do Spring Boot. Eu mostro um treinamento de Spring Boot. Como é que faz? Como é que você cria o seu application? Tá? Pode ser um application HTML, CSS, Bootstrap, pode ser um application Timeleaf, pode ser um application React, pode ser um application Vue,
pode ser isso tecnologia JavaScript, tá? Pode ser um application, um app para celular, enfim, pode ser o application que você quiser. O controller, criei um controller aqui, um controller MVC, os services, que são os serviços, repository, que é a parte de persistência, e a minha base de dados JSON, que eu vou trabalhar com Mongo. Então, esse aqui é um modelo que eu estou usando aqui na minha arquitetura Spring Boot no projeto que eu vou mostrar para vocês. E eu estruturei isso tudinho. Claro que eu não vou fazer ao vivo, porque não daria para fazer no tempo da palestra isso aqui ao vivo. Então, já preparei e vou mostrar e explicar o código que foi feito aqui, ok? Então, essa é a nossa estrutura básica, tá? Repository. E vocês vão ver que é muito simples, pessoal. Tem pouco código aqui. Onde tem código mesmo é aqui, nessa camada controladora. Para quem trabalha com MVC sabe que é uma camada controller. Eu explico isso tudo nos meus treinamentos, tá, pessoal? Vou tomar uma aguinha aqui. E a parte de serviço. Então, eu usei o Java 22, o Eclipse 2024, o MongoDB Server e o Compass, e gerei o projeto no Spring Initializer, ok? Então, aqui eu posso fechar. Essa apresentação, lembro para vocês, está disponível na internet, ok? E vou abrir o código agora para vocês. Vamos lá. Então, o projeto foi feito todo no Eclipse, ok? É um ambiente que eu gosto de trabalhar. O pessoal gosta muito do VS Code. Eu também mostro a instalação do VS Code, como usar o VS Code, mas eu, particularmente, ainda prefiro o Eclipse. Então, aqui eu tenho minha aplicação Spring Boot. É basicamente isso aqui, minha aplicação Spring Boot. É só dar um run na minha aplicação. E a partir daí, ao dar o run, esse cara vai ser levado para a memória. Ele é um REST controller, tem a anotação aqui. E aí ele vai começar a realizar uma série de operações, tá bom? Então, deixa eu rodar aqui para vocês verem o que é que vai acontecer. Tá? Então, estou carregando aqui a versão 3.1.3 do Spring Boot. Vou abrir aqui. Está aqui as funcionalidades. E vou fazer o seguinte, isso aqui é uma camada controller que vai acessar quem? Os dados contidos aqui. Então, eu quero listar os 15 funcionários que estão aqui. Vamos lá? Ele trouxe os 15 funcionários que estão lá. Como ele trouxe esses 15 funcionários que estão lá? Ele entrou aqui no controller e chamou o método. Qual foi o método que ele chamou? Listar funcionários, essa é a primeira opção. Então, listar funcionários, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar o método listAll. Esse método listAll vai fazer o quê? Vai chamar aqui, na sua implementação, o listAll. E aí ele vai chamar um repository. E esse meu repository é esse cara aqui. Olha como é simples você manipular bases de dados, seja NoSQL, seja SQL. Basta estender o repository que você quer. Aqui, no caso, eu estou estendendo o Mongo. O objeto que eu vou trabalhar, funcionário, e a chave. A chave, todo documento aqui do Mongo, ele cria uma chave, ó, Object ID, estão vendo? Object ID, Object ID. Então, eu passo a chave de pesquisa dele aqui, Object ID. Acabou, não escrevi mais nada de código, não tem mais nada de código. Não tem um código SQL aqui. Não tem um código, no caso aqui é NoSQL, né? Não tem nenhum código, por exemplo, que eu poderia fazer no ambiente do Mongo, que ele me dá a possibilidade de fazer isso. Né? No próprio ambiente dele, te dá a possibilidade de você fazer as queries que você quiser. Em momento algum, eu estou usando isso. Não estou fazendo nada disso. É muito simples a geração de código. Ok? Aqui não tem programação funcional. Aqui é uma programação direta. Mas eu vou mostrar um exemplo de programação funcional logo no segundo. Listar cidades funcionais. Vamos lá? Aqui eu já uso a programação funcional. Aonde, professor? Aqui, ó. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Listar cidades funcionários. Pego uma lista de funcionários. Esses funcionários, aqui eu coloquei o var. Você vai ver no meu curso, eu ensino. Se você não quiser declarar o tipo de objeto que você vai manipular, você pode colocar o var. Ele recebeu o tipo de funcionários aqui, ok? Que é da classe funcionário. Ele cria um stream dela e faz um mapeamento.
onde ele vai pegar um objeto funcionário dessa lista que ele trouxe e vai extrair apenas o campo cidade. Ele vai fazer um mapeamento de um objeto para uma string e vai retornar isso aqui como uma lista. Aqui é um exemplo de uma programação funcional. Então, eu não preciso, por exemplo, se eu estivesse trabalhando num banco SQL, um MySQL, um Oracle da vida, eu poderia colocar isso aqui como uma consulta SQL passando parâmetros, não poderia? Poderia. Você não precisa com a programação funcional. Você não precisa ficar fazendo consultas, talvez desnecessárias para o seu banco. Você faz tudo isso aqui em linha de código. Olha um outro exemplo, que é o próximo. Eu quero calcular a folha de pagamento dos meus funcionários. 75.400. Vamos voltar para cá. Como é que eu realizei essa operação? Calcular a folha dos funcionários. Olha só, eu peguei novamente essa lista de funcionários e aí eu faço map to double. Por que map to double? Eu vou mapear funcionário, vou extrair apenas salário, que é um double, e vou fazer essa transformação para double para quê? Para poder realizar a operação sum. Entendeu? E aqui já jogar o valor soma salários. Aqui foi a dúvida do colega, né? Olha, aqui eu chamei stream, chamei map to double, chamei sum. Então está tudo em paralelo. Uma forma mais tranquila, apesar que isso aqui é bem simples. Era primeiro fazer a operação de stream, depois fazer a operação map to double, depois fazer a operação de sum. Então fica mais fácil para eu depurar se eu fizer dessa forma. Perfeito? Um outro exemplo aqui, vamos lá. É o quarto exemplo. Eu quero listar todos os funcionários que têm menos de 30 anos. São 4 funcionários com menos de 30 anos. Como é que eu faço isso aqui, usando programação funcional? Olha só. Primeiro, eu vou filtrar, listar funcionários. Eu vou filtrar os funcionários que eu tenho, essa lista de funcionários que eu tenho, cuja propriedade idade, esse F é o parâmetro funcionário que eu estou passando, seja menor que 30. E depois eu vou contar quantos são. Não satisfeito, depois de fazer isso, eu vou mapear para double, pegando o salário daquele funcionário e vou somar. Isso aqui parece confuso e complexo, né? Mas com o tempo, à medida que você vai trabalhando com programação funcional, você vê que isso é simples. Você começa a se acostumar a trabalhar dessa forma. E você economiza muito acesso a banco, que às vezes não é necessário, que sobrecarrega a sua aplicação. Então, você pode deixar isso aqui, a tua aplicação fazer. Sem você, por exemplo, estar toda hora consultando o banco para poder ficar fazendo essas operações, entendeu? Então, aqui um exemplo de uso de filter, exemplo do uso map to double e exemplo de uso do sum. Olha só, uso do count também, todas as operações que eu falei lá na frente. Ok? Então, aqui um exemplo, ó, maior ou igual a 30, que é a próxima operação. São 11. Então, como é que eu faço aqui? Maior ou igual a 30, count. E aqui map to double sum. Mesma coisa. A mesma ideia, o mesmo pensamento. Um outro exemplo agora. Eu quero saber o funcionário com maior salário, que é essa opção aqui, maior salário. É o Guilherme Santos, ganha R$ 6.500. Como é que eu faço para saber qual é o maior salário? Eu uso essa expressão aqui, de programação funcional, com expressão lambda. Vou pegar a lista de funcionários, vou usar o reduce e vou comparar o salário de cada um, sempre guardando o maior salário. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu não sei se está claro isso aqui para você, mas eu vou fazer de uma forma mais didática. Vou jogar o código aqui, tá? Deixa eu reduzir. Eu não sei qual é o nível de conhecimento de vocês, então eu não quero parecer muito complexo, tá? Então, vou jogar aqui. Eu acho que vai facilitar o entendimento. Vamos lá. Não, não cabe. Deixa eu ver se cabe aqui. Cabe, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Imagina o seguinte. Quem é funcionários? Funcionários. Quem é funcionários? É uma lista, ó. Funcionários é uma lista, tá? Vou fazer isso aqui bem didático, para ficar bem claro.
funcionários é uma lista, ok? Então, na hora que eu pego funcionário service, list all, é como se eu tivesse... Vamos lá, ver como é que eu estou de desenho, tá? Pronto. Vou criar uma lista aqui. Isso aqui, pessoal, é criado na memória. Então, ele vai trazer a lista de funcionários. Então, aqui ele traz o funcionário fulano 1, fulano 2, fulano 3, fulano 4, e assim por diante. Tá? Ele traz todos os funcionários aqui nessa lista. Depois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa lista funcionários, tá vendo aqui funcionários? Ó. Opa. Tá vendo aqui funcionários? E vou chamar aqui, ó. Aqui funcionários, tá vendo? Transformo ele numa stream e chamo reduce. E no reduce eu vou dizer F1, F2 são os dois parâmetros, ou seja, é a primeira posição e a segunda posição. Onde eu vou pegar da primeira posição o salário e comparar com a segunda posição o salário. Então, eu vou comparar o salário desse com esse. Aí o reduce vai retornar o quê? O maior. Se for F1. Ok? Aí aqui ele já tem o maior, é F1. Aí ele vai pegar o 2 com o 3 e fazer a mesma coisa. Aí ele pega o 3 com o 4 e faz a mesma coisa. Então ele faz a comparação com todos e no final você vai ter o maior salário. Então, por exemplo, se eu quiser fazer isso a nível de código, como é que eu faria? Olha só. Vou dar um stop aqui. Eu vou fazer um debug aqui. Vamos lá. Debug ao vivo. Vamos lá. Debug as... Vou debugar aqui. Debug as Java Application. Ok. Vou voltar. Aí eu vou... qual é o maior salário, né? Ok, ele entrou aqui, tá? Olha só, vamos ver aqui como é que está a nossa memória. Isso aqui eu explico detalhadamente em todos os meus treinamentos, pessoal. Como é que está a memória? Qual é o valor dela? Vamos lá. Dá uma olhada. Olha aqui. Eu tenho funcionários, que é uma lista, tá? Tenho de 0 a 14, ou seja, são 15 funcionários. Quero ver o conteúdo do primeiro funcionário. Quem é o primeiro funcionário? Gerente de vendas, vendas presencial. João Silva, salário de 5 mil. Cadê o João Silva? Está aqui, João Silva, salário de 5 mil. Quero ver o segundo, deve ser o Carlos Oliveira. Vamos ver o segundo? Está aqui, olha. Não, aqui no caso é Mariana Santos, a segunda. Não tem que seguir uma ordem específica, tá? Mariana Santos deve estar por aqui. Ah, aqui eu estou usando... Opa, desculpa, deixa eu tirar aqui a condição, trazer todos. Está aqui, Mariana Santos, a segunda. Porque lá eu estava colocando uma condição. Terceiro, o Carlos Oliveira. Carlos Oliveira. Então, todos esses elementos do banco já estão aqui na memória. Eu vou manipular esses elementos. Como? Aí agora vou usar o funcionário e vou fazer essa comparação aqui. Perfeito? Para retornar o quê? Um funcionário com maior salário. É isso que eu vou realizar sem a necessidade de fazer o quê? De fazer essa operação no banco. Entendeu? E aí ele traz o retorno do maior salário do funcionário. Perfeito? Pessoal, e assim, importante, um aspecto importante, eu vi um colega comentando aí da inteligência artificial. É importante vocês saberem utilizar. Vai ser uma praxe daqui a algum tempo, se já não é hoje, tá? Exigir um aumento de produtividade do desenvolvedor por causa das ferramentas de inteligência artificial. Então, olha só o exemplo. Está feio esse código aqui, né? Está bem feio, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar esse código? Que rapidinho. É esse código aqui. Aquele código que está sendo mostrado é esse código aqui. Aqui está feio, está muito básico, né? Ctrl C. Eu estou usando uma ferramenta genérica de IA, que é o ChatGPT, tá? Mas tem ferramentas específicas só para você trabalhar com código. Mas vamos lá. Boa noite. Sempre sendo muito educado com ele.
Por favor, gere um novo código que apresente as opções com um estilo mais bonito e os links como botões. O código é esse. Bora ver o que ele me traz? Perfeito. Vamos lá. Quanto tempo, contem quanto tempo eu levei para fazer isso? Copy code. Vim para cá. Vou fazer o seguinte. Aqui, vou comentar. Eu não vou apagar, tá? Vou comentar essa parte do código. Opa. E vou criar um outro aqui, no mesmo estilo string response. Ponto e vírgula. Isso aqui é um conceito novo do Java também, tá, pessoal? Pronto. Trouxe a nova proposta de código dele. Vamos testar? Contaram quanto tempo levou? Bora ver se funciona. Se não ficou faltando nada. Run as Java Application. Pessoal, que diferença, hein? Rapidinho, ó. Será que funciona? Igual. Então, isso eu fiz só para mudar a apresentação, mas isso aqui você pode fazer para o que você quiser. Todo esse trecho de código que eu gerei aqui, a inteligência artificial gera para você. Esse código aqui que eu gerei, ela gera para você. Tá? Agora, claro, a IA vai fazer o desenvolvedor desaparecer? Nunca. O que é que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a produtividade do desenvolvedor aumente muito, sem dúvida. Mas não adianta eu pedir para a inteligência artificial gerar isso aqui se eu não sei o que é isso. Se eu não sei como vir aqui no código e alterar. Se der algum bug do código que ele trouxe, fazer os ajustes. Então, o cara vai ter que continuar dominando. Não existe isso, não vai ter dev. Não, vai continuar tendo dev, sim. Só que o que é que vai ter? Dev mais produtivo. Ou seja, o dev, em vez de fazer em 5 dias, com a IA ele vai fazer em 2 dias e meio, por exemplo. Ok? Então, muito do código aqui, ou quase todo esse código, pode ser gerado por IA, sem sombras de dúvidas. Perfeito? Pessoal, com isso, eu concluo a minha apresentação. Ok? Certinho aqui, faltando 2 minutos para 19 horas. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, eu estou à disposição. Tá bom? Mas, enfim, perguntem. Eu gosto de responder. Perguntem. Alguém quer fazer alguma contribuição, pessoal? O que é que vocês acharam do conteúdo? Opa, boa noite, maravilhoso. Eu até sugeriria para a Stefanini falar com ele para ele dar um curso de Spring Boot. Olha aí. Posso dar um curso ao vivo para vocês, da Stefanini, se tiver uma turma interessada. Posso fazer, sim, um treinamento de Spring Boot. Tá? Posso fazer um treinamento direcionado de todo o nosso treinamento da nossa carreira, para quem já trabalha com Java, se quiser alguma coisa bem direcionada, eu posso fazer isso. Se vocês tiverem uma turma de alunos, assim, de pessoas interessadas da Stefanini, conseguirem formar um grupo. Pessoal, nós temos um grupo de 10 pessoas, 20 pessoas. Claro que com mais pessoas o custo vai ser menor, não tenha dúvida. Então, o custo para 10 pessoas é 1, o custo para 20 pessoas é metade, não tenha dúvida. Então, se vocês tiverem interesse, eu tenho como sim fazer uma turma ou específica para uma tecnologia, ou, pessoal, eu quero fazer um apanhado geral dos 9 cursos da carreira com acompanhamento com o senhor. É possível? É, se tiverem pessoas interessadas, é possível, sim, sem sombra de dúvida. Aí, pessoal, já fica o gatilho.
Fica o gatilho, se vocês tiverem interesse, contactar com um, com o outro. E lembrando, a promoção da nossa carreira vai até hoje, tá? Então, para quem ainda não adquiriu a carreira, ela vai até hoje. Se você quiser indicar para um colega seu, pessoal, tá show. Os treinamentos são show. Não é porque eu gravei, não. Mas quem está fazendo, pergunte para um colega seu da Stefanini que está fazendo. Tá? Pergunte para o colega seu o que ele está achando do treinamento. Pode conversar com seus colegas e pergunte o que eles estão achando do treinamento. E essa oportunidade, pessoas, vocês não vão encontrar mais. Porque o curso normal, vou mostrar aqui para vocês. O custo normal, aqui, de cada curso, cada treinamento é R$ 189,90, pessoal. É R$ 189,90 cada treinamento. Hoje nós estamos com quase 8.400 alunos. Tá? Então, o custo normal, nós estamos fazendo os 9 treinamentos por R$ 147. Acesso vitalício. Tá? Então, assim, pessoal, quem já for meu aluno, já tiver a carreira e quiser montar um grupo, dá para montar, sim. Ok? Aí depois conversem com a Valesca, ela pode passar meu contato. Posso passar meu contato aqui para eles, Valesca? Tá sem áudio, Valesca. Sim, claro, pode ficar à vontade, professor. Pode colocar aqui os seus contatos, sim. Olha, esse aqui é meu 982161883, tá? Esse aqui é o meu Zap, tá? Meu e-mail. Então, se quiserem fazer um grupo, a gente pode fazer sim. Entendeu? E assim, eu recomendo, pessoal, estudem o Java, por mais que você não vá trabalhar com a tecnologia. Mas o que eu ensino no treinamento vai muito além da linguagem de programação, entendeu? Ele ensina software, ensina como você desenvolve software, como você identifica problema e você resolve o problema, entendeu? Então, isso é muito trabalhado no curso. Então, se você tiver a oportunidade, não deixe de mergulhar, vale muito a pena. E a gente trabalha muito a didática. Então, você pode conversar com um colega seu que está fazendo, você vai ver, olha, como é a didática do professor Sampaio, vocês vão gostar bastante. Tem algum curso com quartos? Não, não tem. O Java na plataforma da Adobe, ele é muito interessante, sim. Ele é muito bacana. Marcelo, pode perguntar. Assim, eu trabalho num dos projetos um não, né? 2 projetos da Stefanini que a gente usa muito Java e às vezes cada errinho bobo que tem nas atualizações é que com o passar do tempo a gente já pegou mais ou menos os macetes para resolver os problemas, mas Sim. Java muda um ponto e uma vírgula já muda toda a estrutura de tudo, né? É um Na verdade, terror. ele tá avançando, né, de 6 em 6 meses. Então, novas funcionalidades estão sendo incluídas. Inclusive, faltou, eu acredito que faltou um item aqui do slide. Deixa eu ver, você me falou, eu me lembrei agora. Cadê? Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei aqui. Tá. Eu pensei que eu tivesse colocado. Não coloquei. Mas o Java 22 ele já está sendo preparado para IA. Quer dizer, eles já estão facilitando a incorporação de bibliotecas de terceiros, por exemplo, a NVIDIA, né? A NVIDIA hoje é a principal fabricante de chips para IA. Então, você tem bibliotecas em tudo que é escrito, nas mais variadas tecnologias, para você trabalhar com os chips da NVIDIA. Então, o Java, a partir do 22, ele já está sendo adaptado para poder consumir essas bibliotecas. Então, eles estão com foco grande agora na parte de inteligência artificial, né? que vai realmente mexer bastante. Já está mexendo. Se eu tenho algum treinamento para certificações Oracle, não tenho. Específico para OCA e OCP, não tenho, não. Tá certo. Isso aí foi devido a uma necessidade do cliente. Eu já estou até para um tempo, sei da importância disso, né? Mas aí o cliente tá pedindo aí que o pessoal tire, né? E eu estou correndo atrás aí para poder começar os estudos e me preparar. Sim, perfeito. Não, é legal ter as certificações. Eu tirei há muitos anos atrás, tá? Eu tirei essas certificações, tirei a certificação programador, tirei a certificação web, mas mudou muito de lá para cá. Então, por exemplo, se quiserem montar um grupo também de estudo de certificação, a gente pode conversar também, entendeu? Então, enfim, estou aberto, tá? Estou aberto e agradeço aí a participação de vocês, Valesca, agradeço a participação. Rapidinho, Valesca, veio uma pergunta aqui. Para quem vai aprender agora Java, qual versão de Java está lá? Começar com a 8? Não, vai para a última.
No meu treinamento, lá, você já tem instalação do 21 e do 22. Vai para a última, sempre trabalha com a última versão. As pessoas gostam de trabalhar com a última versão LTS, que é o Long Time Support, né? A última versão LTS é o Java 21. Ok? Então, se você quiser ir para a última versão LTS, iria para o Java 21. Mas você trabalhando com Java 22, você pode entrar com Java 22. Perfeito? Maravilha, isso. então, pessoal. Professor, muito obrigada pela sua Muito obrigado também, contribuição. Valente. Gente, reforcei o contato do professor Sampaio aqui no chat, tem o telefone, o WhatsApp dele, o e-mail também. Já deixei também as informações da formação, né, o link de adesão para vocês. Aproveitem essa condição especial até hoje, compartilhem nos grupos, aproveitem que até meia-noite está um valor assim irresistível, tá, gente? Tá sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me acionar o professor, que a gente vai auxiliando vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.